Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bem, essa é a nossa primeira videoaula, onde a gente vai fazer uma revisão daquelas 3 primeiras aulas que a gente estudou de números complexos. A gente viu a aula 1, 2 e 3 completas, e a aula 4, que era a forma trigonométrica, a gente viu a metade. Lembra disso? E aí as nossas atividades foram pausadas. Então, o conteúdo da aula 4 vai ser dado desde o início, na semana 2, tá? Essa primeira semana a gente vai fazer uma revisão um pouco enxugada dessas 3 primeiras aulas, e eu vou deixar aqui embaixo também uma atividade para vocês fazerem de exercícios, múltipla escolha, que vocês devem fazer no caderno, tá? E depois só registrar as respostas e enviar. Vocês vão ver que vocês vão receber o feedback na mesma hora que vocês enviarem. Vocês vão receber um feedback com as respostas corretas, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, escreve lá no mural, e eu já vou sanando as dúvidas por ali. E uma outra coisa a gente vai ter que levar para as nossas aulas síncronas. Bem, eu desejo que todos vocês, todos nós, tenhamos um ótimo retorno. Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vamos começar só relembrando a definição do conjunto dos números complexos, que a gente representa por essa letra aqui, Z, que é o conjunto de todo número, aqui eu chamei de Z, tal que Z é igual a A mais BI, com A e B pertencente ao conjunto de números reais, ou seja, A e B pode ser qualquer número real, tá? Inclusive o zero. E I ao quadrado igual a menos 1. Então, esse I aqui, que a gente chama de unidade imaginária, ele é igual a raiz de menos 1, tá? Essa é a definição. Então, essa é a forma algébrica de representar um número complexo, tá? Então, Z igual a A mais BI. Esse valor aqui, que não carrega o I, tá? Que não está sendo multiplicado por I, que eu representei aqui pela letra A, a gente chama de parte real de Z e representa dessa forma aqui, tá? E esse B, o valor que vem multiplicando a unidade imaginária I, a gente chama de parte imaginária de Z e representa assim. Gente, como na definição não fala que o A e o B tem que ser diferente de zero, pode acontecer desse número ou não ter parte real, ou seja, o A ser zero, ou não ter parte imaginária, tá? Se o A for zero, gente, o Z vai ser igual a BI, tá? Exemplo, Z igual a 6I. Nesse caso, a gente fala que esse complexo, ele é um imaginário puro, tá? Ele não possui parte real. De forma análoga, se o B for zero, ele não vai ter a parte imaginária, ele vai ser, na verdade, um número real. Tá? Então, tá aqui, se B for zero, temos que Z igual a A, é um número real. Tá? Exemplo, Z igual a 3. Gente, por conta disso, acontece o quê? Qualquer número real vai pertencer a esse conjunto, tá? Dado um número real qualquer, 54. 54 é igual a 54 mais 0i, por exemplo, tá? Então, ele pertence ao conjunto dos complexos, ou seja, o conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. Bem, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, se Z for 5 mais 3i, a parte real de Z é o 5 e a parte imaginária de Z é o 3. Z igual a 9 menos 8i. A parte real desse complexo é o 9 e a parte imaginária é o menos 8. Z igual a 4, ó, é um real puro, tá? Um número real. A parte imaginária é 0 e a parte real é 4. Z igual a 7i é um imaginário puro. A parte real é 0 e a parte imaginária é 7. Bem, a gente resolveu também equações que não possuíam soluções no conjunto dos números reais. Botei 2 exemplos aqui, tá? Por exemplo, x ao quadrado mais 25 igual a 0, quando a gente tenta resolver, dá x ao quadrado igual a menos 25. Tá? X ao quadrado igual a raiz, mais ou menos raiz de menos 25. Antes da gente conhecer o conjunto de números complexos, a gente parava aí e falava assim, não possui solução real. Agora a gente pode continuar. Tá? Menos 25, gente, é menos 1 vezes 25. Tudo bem? E esse menos 1 é i ao quadrado. Então, isso é mais ou menos raiz de i ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso dá i vezes 5. Então, solução mais ou menos 5i, ou seja, 5i é uma solução e menos 5i é outra solução. Gente, depois você entende essa lógica, tá? Na prática, a gente não precisa ficar fazendo esse passo e esse. A gente pode direto resolver isso daqui, ó. O fato de ter o menos, esse menos é o menos 1, tá? Que a raiz de menos 1 vai ser i. Então, você já pode fazer direto daqui para cá, se quiser. Então, raiz de 25
é 5. Como tem esse menos aqui, vai ter o i. Botei aqui um outro exemplo. Esse aqui a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, que nesse caso vai ficar essa continha aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5, sobre 2a. E aí, resolvendo isso, gente, aqui dentro dá 16 menos 20, então eu vou ter uma raiz negativa de novo. Então fica menos 4 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Então, a gente pode agora fazer direto. Antigamente, a gente parava aí e falava, não possui solução real. Agora a gente sabe que possui solução complexa. Tá? Então, raiz de menos 4 vai ser 2i. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Dá para simplificar esse, dá para dividir por 2, então vai ficar menos 2 mais ou menos i. Então, isso dá menos 2 mais i e menos 2 menos i. São as duas raízes. Se você quiser testar, gente, pega esse valor aqui e joga nessa equação. Faz ele ao quadrado, mais 4 vezes ele de novo, mais 5. Faz a conta, você vai ver que vai dar 0. Tá? Do mesmo jeito que aqui, a gente poderia ter conferido assim, nesse outro aqui. A gente achou 5i ou menos 5i, né? Joga 5i aqui. 5i ao quadrado dá 5 ao quadrado, que é 25, e ao quadrado, que é menos 1. 25 vezes menos 1 dá menos 25. Então, menos 25 aqui com mais 25 aqui, deu 0. Bem? E o menos 5i vai ser exatamente a mesma conta, porque está ao quadrado, né? Esse menos vai virar mais, e o i ao quadrado vai dar menos 1. Então, também vai dar menos. Bem, vamos lá, vamos continuar. A gente viu igualdade, que dois números complexos, a mais bi igual a c mais di, só vão ser iguais se a parte real for igual à parte real, então a igual a c, e parte imaginária igual à parte imaginária, ou seja, b igual a d. Então, a gente viu esse exemplo aqui também em aula, que pergunta quais são os valores de A e B para que esses dois complexos sejam iguais. A mais 2BI igual a 7 mais 6I. Então, a gente vai igualar a parte real desse, que é a A, com a parte real desse aqui, que é o 7. Então, A igual a 7. E a gente vai igualar a parte imaginária desse, que é 2 vezes B, com a parte imaginária desse, que é 6. Então, vai dar 2B igual a 6. Tá? Então, A igual a 7, 2B igual a 6. 2B igual a 6 vai me dar B igual a 3. Então, a resposta é A é 7 e B é 3. Bem, a gente viu também adição e subtração, tá? Eu não vou detalhar isso aqui. Somar dois complexos, você soma parte real com parte imaginária com parte imaginária. E a subtração também. Então, tem dois exemplos, vocês podem ver com calma depois. A multiplicação, a gente faz aquela distributiva, lembra? Z vezes W, ó, chamei Z de A mais BI, W de C mais DI, fazer Z vezes W, você vai fazer esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse. Quando você fizer essa distributiva, gente, esse termo com esse aqui, que é esse último, vai gerar um i ao quadrado, tá vendo? Vai ficar B vezes D vezes i ao quadrado. Esse i ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, essa parte aqui é uma parte real, tá? I ao quadrado é menos 1, então fica menos BD. Então, a parte real dessa multiplicação é AC menos BD, tá? E a parte imaginária vai ser AD mais BC, que é o que está escrito aqui na última linha. Então, aqui desenvolveu tudo. Alguns livros apresentam isso como fórmula. Eu até fiz aqui com as letrinhas, mas eu acho que ninguém tem que decorar essa fórmula, é só fazer a distributiva, tá? Exemplo, Z1 igual a 1 mais I, Z2 igual a 4 menos 2I. Quem é Z1 vezes Z2? Você vai botar 1 mais I, que é o Z1, e vai multiplicar pelo Z2, que é 4 menos 2I. E aí a gente faz a distributiva. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2I dá menos 2I, I vezes 4 dá mais 4I, e I vezes menos 2I vai dar menos 2I ao quadrado. Esse I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 2 menos 1, vai virar mais 2. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, esse mais 2 você vai somar com 4, que é a parte real. Então, 4 mais 2, 6. E a parte imaginária, menos 2 mais 4, vai dar mais 2. Então, o resultado é 6 mais 2i. Ninguém decorou nada, a gente só fez a distributiva. Então, aqui tem mais outros exemplos. Z2 ao quadrado, fazer um complexo ao quadrado é fazer ele vezes ele de novo e você faz a distributiva. Aperta o pause do vídeo, tenta fazer isso aqui e aí você confere. Tudo bem? Depois pode destravar e continuar. Ainda tem mais um aqui, tá? Mais um exercício para vocês pausarem e fazerem. Bem, vamos falar aqui da potência de I.
I elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. I elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E I ao quadrado, por definição da unidade imaginária, dá menos 1. Daqui em diante, gente, a gente vai poder calcular. Quem é um número elevado ao cubo? É ele ao quadrado vezes ele de novo. Então, I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1 vezes I vai dar menos I. Depois, quem é o I à quarta? É I ao quadrado vezes I ao quadrado, por exemplo. Dá menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Ou você poderia ter pego I ao cubo vezes I. I ao cubo é menos I vezes I vai dar menos I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vai dar mais 1. Deu a mesma coisa. E a quinta, ó, peguei I ao cubo vezes I ao quadrado. Ficou menos I vezes menos 1, que dá I. E assim por diante, gente. Se você reparar, esses valores aqui, eles sempre vão se repetir de 4 em 4. Olha só. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Vai continuar assim. O I a 8 é 1, depois o I a 9 é I, e assim sucessivamente. Menos 1, menos I. Então, gente, repara o seguinte. Todos os valores de I elevado a N, há uma coisa importante, esse N, esse expoente, é um número natural, tá? Ele se repete de 4 em 4. Então, para a gente descobrir, para a gente conseguir reduzir esse expoente, seja qual for o expoente, você vai poder reduzir ele igualado a 0, a 1, a 2 ou a 3, tá? Então, a gente vai conseguir reduzir ele para um desses 4 valores. Da seguinte forma, a gente vai pegar o expoente e vai dividir por 4. E o novo expoente vai ser o resto dessa divisão, tá? Então, I elevado a 4n mais p, ou seja, um múltiplo de 4 mais o resto, sempre vai ser igual ao I elevado a p. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. I elevado a 107, aplicando essa regra que a gente acabou de ver. Então, vamos pegar o 107 e vamos dividir por 4. 10 dividido por 4 dá 2, né? O resto é 2, baixo 7, 27 por 4 dá 6, 24, 6 vezes 4, 24, para 27 sobra 3. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, o I elevado a 107 é igual a I elevado a 3. E I elevado a 3 a gente já sabe que é menos 1. Tá bem? Outro exemplo, 2050. I elevado a 2050. Esse resultado ou vai ser 1I menos 1 ou menos I. Então, vamos dividir por 4 e vamos olhar para o resto. Essa divisão por 4 deixa resto 2. Isso quer dizer que I elevado a 2050 é igual a I ao quadrado, que por definição é menos 1. Bom, pessoal, vamos revisar agora as coisas mais importantes da segunda aula, tá? Que a gente viu conjugado e divisão de números complexos. Então, a gente viu a definição do conjugado de número complexo, que é a seguinte. Dado o número complexo Z, que eu vou chamar aqui de A mais BI, tá? Chamamos de conjugado de Z, cuja notação é esse Z com uma barra em cima, o número complexo Z barra igual a A menos BI. Ou seja, eu troquei apenas o sinal aqui da parte imaginária, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Se Z1 for 1 mais I, o conjugado de Z1 é 1 menos I. Troquei apenas o sinal da parte imaginária, o sinal da parte real fica igual. Então, se eu der um Z2 igual a menos 3 mais 5i, Z2 barra, ou seja, o conjugado de Z2 vai ser menos 3 menos 5i. Troquei também o sinal só da parte imaginária. Se Z for igual a 3, por exemplo, esse Z barra vai continuar sendo 3, porque não tem a parte imaginária para você trocar o sinal, como se fosse mais 0i aqui e aqui menos 0i. Então, fica igual. E um Z4, por exemplo, igual a menos i, o conjugado de Z4 vai ser mais i. Gente, vocês observaram que nesse terceiro caso a gente teve a igualdade entre o complexo e o seu conjugado? Por que isso aconteceu? Porque na verdade isso aqui é um número real. Tá? Então, um complexo só vai ser igual ao seu conjugado quando ele for um número real, ou seja, quando a parte imaginária for zero. Bom, pessoal, nessa segunda aula a gente também definiu a divisão entre números complexos, que a gente vai utilizar o conjugado. Lembra que era um método bem parecido que a gente fazia nas frações, para racionalizar frações que tinham raiz no denominador. Então, vamos relembrar a definição. Dados dois complexos Z e W, com o W não sendo nulo, tá? Que eu vou colocar o W no denominador. Podemos efetuar a divisão entre Z e W por meio de um processo semelhante à racionalização de denominadores.
Para obter o quociente z sobre w, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado do denominador de w. Quando a gente multiplica uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, a gente não altera a fração, tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de quem está embaixo. Vamos ver um exemplo. Então, para efetuar a divisão desse complexo 3 mais 6i por 3 menos 4i. Ou, escreve isso daqui na forma algébrica. É a mesma coisa, gente. Isso aqui não está na forma algébrica. Por quê? Você tem i no denominador, você não pode ter i no denominador. A forma algébrica é parte real mais parte imaginária vezes i. Tá? Não pode ter i embaixo. Se tiver i embaixo, você precisa fazer esse processo da racionalização. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de quem está embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais 4i. Fazendo a distributiva, ó, esse vezes esse vai dar 9, esse vezes esse dá 12i, esse vezes esse dá 18, mais 18i, e esse vezes esse vai dar mais 24i ao quadrado. Está aqui o numerador. O denominador, gente, aqui vai dar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4i vai dar mais 12i, menos 4i vezes 3 vai dar menos 12i, ou seja, esses dois termos vão se anular. Tá? E esse vezes esse vai dar menos 4 ao quadrado, i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 com menos que já tinha aqui, vai virar mais. Então, vai ficar mais 4 ao quadrado, que é 16. Tá vendo que aqui embaixo deu um número real? 9 mais 16 é um número real. Tá? Isso vai acontecer sempre, gente. Porque eu estou multiplicando um z pelo seu conjugado. Sempre que a gente fizer a multiplicação de um complexo pelo seu conjugado, sempre vai dar um número real, que vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, sempre. A gente provou isso também nessa aula, lá na parte de propriedades, tá? Eu vou deixar para vocês revisarem isso lá no PowerPoint, quem não se lembra. Então, gente, só finalizando a conta aqui, o i ao quadrado é menos 1, então isso aqui é menos 24. Você vai juntar isso daqui com 9, que é a parte real, tá? Então, 9 menos 24 vai dar menos 15. 12i mais 18i dá 30i. Embaixo deu 25. Então, agora eu tenho a forma algébrica desse complexo, que é menos 15 sobre 25 mais 30i sobre 25. E aí, simplificando, vai ficar menos 3/5 mais 6 sobre 5i. Gente, esse complexo aqui é igualzinho a esse daqui. Só que esse aqui está na forma algébrica e esse daqui não está na forma algébrica. Tudo bem? Então, isso é divisão entre complexos. Bom, pessoal, vamos revisar agora rapidamente a aula 3, que foi a aula que a gente viu a representação geométrica dos números complexos. Bem, a gente já conhece os números complexos na forma algébrica, que é aquela representação z igual a a mais bi. A gente vai ver agora como fazer a representação geométrica disso num plano muito similar ao plano cartesiano, tá? Que a gente vai definir agora. Então, vamos lá. Associação de cada número complexo z igual a mais bi com um ponto P, que a gente vai chamar de afixo do complexo, tá? De coordenadas cartesianas a, B. Então, a gente vai montar a coordenada de um ponto usando primeiro essa parte real e depois essa parte imaginária. Igual a gente faz lá no plano cartesiano, abscissa e ordenada. Então, a gente chama esse ponto de afixo de Z. Tá? Em R2, isso proporciona a representação geométrica dos números complexos. Dessa forma, a gente pode escrever Z igual ao ponto de coordenada A, B. Então, nessa representação, gente, a gente vai indicar esse complexo Z igual a mais BI como o vetor OP. Isso é o vetor que liga a origem ao ponto P. Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar aqui o nosso plano. Tá? Igual a gente faz lá com o plano cartesiano, aqui a gente vai chamar de plano Argand-Gauss ou plano complexo. Tá? Então, temos lá a nossa coordenada, nossos eixos coordenados. Tá? O horizontal vai ser a representação da parte real dos números complexos e o eixo vertical vai ser a representação da parte imaginária. Então, a gente vai marcar o ponto de coordenada A, B. Então, A é a parte real, você vai indicar aqui essa projeção no eixo horizontal. E B, que é a parte imaginária, você vai projetar no eixo vertical. Então, está aqui o ponto P, que é o afixo do meu complexo. Tá? E o complexo em si vai ser o vetor que liga a origem até esse ponto P. Então, essa é a representação geométrica. Vamos ver um exemplo, gente. Então, se eu falar para vocês Z igual a 2 mais I,
Então, a gente vai poder escrever z igual, abre parênteses, 2,1. Tá? Isso daqui é o afixo de z. No plano complexo, a gente vai representar da seguinte forma. O eixo horizontal é o eixo da parte real. Então, a gente vai projetar aqui o valor 2. A gente vai marcar o ponto de coordenadas 2,1. Tá? Então, 2 está na parte real e o 1 é a parte imaginária. Então, está aqui meu afixo de z. E o meu complexo z vai ser esse vetor que liga a origem até esse ponto P. Tudo bem? Gente, uma observação. Aqui é 2 mais i, né? Eu não falei antes. Não tem nenhum número multiplicando aqui o i, então é porque esse número é 1. Tudo bem? Por isso que eu botei 1 aqui. Então, outros exemplos. Ó, z1 igual a 3 menos 2i. Então, a gente vai marcar lá o ponto de coordenadas 3, menos 2. Então, 3 no eixo horizontal, menos 2 no eixo vertical. Então, está aqui meu afixo de z1. Quem é o z1? Esse vetor verde, que liga a origem até esse afixo. Vamos para o z2. z2 igual a 5. Então, qual é o afixo desse complexo? É o ponto 5,0. Não tem parte imaginária, tá vendo? Então, vamos plotar lá no nosso plano esse ponto. O x dele é 5 e o y dele é 0. Então, ele está exatamente aqui, o afixo de z2. Então, quem vai ser o vetor z2? Vai ser esse vetor que vem da origem até esse ponto aqui que eu representei em azul. E o último exemplo, z3 igual a menos 2i. Ó, não tem a parte real, então aqui é 0. E a parte imaginária é menos 2. Vamos plotar esse ponto aqui, então, de coordenadas 0, menos 2. Então, 0 no x, menos 2 no y. Tá aqui, esse ponto. Tá? Projetando para o eixo x, cai no 0, tá vendo? Projetando no eixo y, eu estou no menos 2. Então, quem vai ser o meu complexo z3? Vai ser esse vetor que vem da origem até esse afixo de z3, que é esse vetor aqui, vermelho. Outra coisa importante que a gente definiu nessa aula 3 foi o módulo de um número complexo, que é o tamanho desse vetor, tá? O comprimento desse vetor. Então, geometricamente, o módulo de um número complexo é a distância da origem do sistema, tá, ao afixo de z. Então, dado um z igual a mais bi, como é que a gente faz para descobrir esse comprimento? Bem, projetando aqui, a gente tem o valor a. Então, esse comprimento aqui vale a. Tá? Projetando para cá, aqui é o b. Ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse, né? Então, aqui é b. Com isso, a gente forma um triângulo retângulo aqui, de catetos a e b. Tá? E hipotenusa é esse comprimento que eu quero descobrir. Essa distância que a gente chama de módulo de z e a gente indica dessa forma aqui, o z com 2 barras em volta. Então, gente, isso vai sair simplesmente fazendo o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, módulo de z ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado. Extraindo a raiz aqui, módulo de z é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a definição de módulo de um complexo. Vamos ver um exemplo, então. Então, determine o módulo dos seguintes números complexos. Então, letra A, z igual a 2 mais 3i. Então, o módulo de z vai ser raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, módulo de z, entre barras, tá? Que é o módulo desse complexo, 2 mais 3i, vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. Gente, cuidado, que eu já vi muitos alunos colocando, ao invés de colocar o 3 ao quadrado, colocar o 3i ao quadrado. E aí, encontra um i ao quadrado, que é menos 1, e acaba encontrando uma raiz negativa, tá? Não vai carregar o i ao quadrado aqui, tá? É parte real ao quadrado, mas parte imaginária, que é o 3, ok? Esse módulo é sempre um valor positivo, isso é um tamanho, é um comprimento, é uma distância. Tudo bem? Então, aqui deu raiz de 13. Letra B, z igual a 3i. Então, o módulo de z vai ser o módulo de 3i, que vai ser módulo de a ao quadrado, o a que é 0. 0 ao quadrado é 0. Tá? Mais 3 ao quadrado, que é a raiz de 9, que vai dar 3. E esse último exemplo aqui, ó, os dois são negativos, tá? Mas tá ao quadrado, gente. Aqui dentro vai ser sempre positivo, porque qualquer número vai ser sempre positivo, porque qualquer número real ao quadrado dá um valor positivo, tá? Então, nesse último caso, vai ficar raiz de menos 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, raiz de 1 mais 4, que é raiz de 5.
Gente, nessa aula a gente viu também propriedades de módulo, depois disso. A gente viu, antes disso, lá na definição da representação geométrica, a gente fez mais alguns exemplos, a gente plotou um complexo e o seu conjugado, e a gente viu que eles vão ser simétricos. Não deixem de dar uma olhada nessa aula inteira, tá? Eu vou ter que ficar por aqui, não vou conseguir revisar a aula toda, eu quis dar uma pincelada assim nas partes mais importantes de cada uma dessas aulas, mas eu vou deixar aqui embaixo mesmo na semana 1 essas apresentações completas para vocês poderem revisar, tudo bem? Não deixem de fazer a atividade que vai estar logo aqui embaixo também, é uma atividade de múltipla escolha, você deve fazer no seu caderno, tá? E depois marcar as respostas aqui. Lembrando que você só vai conseguir enviar uma vez. Então, você vai clicar nas respostas, quando você for lá no final e clicar em enviar, você não vai conseguir refazer. Então, faça com atenção, tá? E depois de enviar, você vai poder ver as respostas certas. Bem, pessoal, bom recomeço a todos, bom estudo e até a próxima.